Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Narcisismo Descomplicado. E a gente vai continuar com a nossa série sobre codependência. Codependência e narcisismo. Mas, Mário, se é um canal sobre narcisismo, por que você está falando sobre codependência? Gente, codependência é algo que anda de mãos dadas com o narcisismo. O narcisismo anda de mãos dadas com a codependência. Porque onde há uma relação com o narcisista, provavelmente haverá uma relação de um narcisista com um codependente. Tá? É muito provável. Eu sou a prova viva disso. Eu sou a prova viva disso. Tá? No futuro eu posso contar minha história para vocês, mas eu sou um codependente. Eu estou em terapia há mais ou menos 6, 7 anos e somente de uns meses para cá é que eu consegui dar nome aos bois. É que eu consegui dar o nome de codependência, que é o que eu tenho, tá? Então, no vídeo anterior a gente viu as origens da codependência, o que causa a codependência, todo aquele ambiente turbulento, atribulado, onde a criança se sentia insegura, se sentia com medo e não conseguia, assim, desenvolver o seu senso próprio de self. Por quê? Porque ela tinha que criar um self falso para agradar os pais. Né? Então a gente viu no primeiro vídeo a origem da codependência e hoje a gente vai ver quais são os sinais que caracterizam um codependente. Tá? São vários sinais. Vários sinais. O primeiro que eu queria elencar aqui é o baixo ou nenhum senso de valor e autoestima. O codependente, ele tem pouquíssima autoestima e pouquíssimo senso de valor próprio. Ele tem pouquíssimo amor próprio, porque nele há muita culpa, muita vergonha. Os codependentes, eles se sentem culpados de tudo. Por quê? Porque na infância eles eram culpados por tudo. Ou seja, a falta de senso de valor, de autoestima e de amor próprio não cria esse senso de respeito, de modo que nós, codependentes, nós precisamos estar sempre a serviço do outro para validar a nossa autoestima. Então, quando a gente está com um narcisista, o narcisista manda e desmanda, vem com o comportamento explorativo deles, a gente se sujeita porque a gente quer se fazer útil para o narcisista. Por quê? Porque a gente aprendeu que a única forma de amar é adotando comportamentos que, aos olhos dos outros, serão comportamentos úteis e que irão viabilizar o amor que a gente não merece por nós sermos somente quem nós somos. Tá? Também uma outra característica é o instável senso de self, do seu eu próprio. Por quê? Porque a criança, quando cresce num ambiente saudável, ela não precisa ficar se preocupando com o ambiente em que ela se encontra. Ela não se sente insegura, ela não se sente em perigo. Então, há energia, há espaço e há tempo para que ela possa desenvolver as suas habilidades, os seus talentos, que ela possa se conhecer, que ela possa conhecer seus defeitos, as suas qualidades, o que ela gosta, o que ela não gosta. Enquanto que a pessoa codependente, no início da vida, naquela fase turbulenta com os pais, eles não estão em contato com o self deles, eles têm que criar selfies diferentes para apaziguar os ânimos daquele ambiente inseguro, para evitar danos, para evitar o caos. O codependente precisa, então, adotar esse self aparente e, por conseguinte, a criança não acaba se conhecendo. Ela sabe como ela deve proceder diante do pai ou da mãe,
Por quê? Porque ela sabe o que o pai e a mãe esperam, só que ela não consegue definir o que ela é. O que realmente eu sou? Quais são meus sentimentos? Quais são minhas qualidades? Quais são meus defeitos? Ela não consegue. Por quê? Porque ela só consegue projetar esse self que o pai e a mãe querem, de modo a evitar aquele ambiente catastrófico que ela acha que inevitavelmente irá acontecer. Tá? Terceira característica, o medo do abandono. O codependente ele tem medo do abandono, ele tem medo de ficar sozinho. Por quê? Porque ele precisa do outro para validar os seus sentimentos. Ele precisa do outro para temperar a sua regulação emocional. Então, o que eles fazem para não serem abandonados? Eles centram as suas vidas ao redor da vida do outro, fazendo uso daquele selfie falso que eu falei. Assim, então se eu fizer o que essa pessoa quer que eu faça, essa pessoa não vai me deixar. Ela não vai deixar de me amar. Mas eu preciso que essa pessoa me ame. Eu preciso que essa pessoa me ame, ou seja, eu preciso que essa pessoa não me deixe. E para que essa pessoa não me deixe, eu faço o que for necessário. Então, terceira característica, medo do abandono. Tá? Próxima característica de um codependente. O codependente ele tem pavor de criar raiva no outro. Por quê? Porque eles cresceram num lugar cheio de raiva. Uma raiva que vinha do nada, sem aviso prévio. E normalmente, o codependente é que seria o alvo da raiva do seu predador. Pai, mãe, avó, avô. Então, o codependente, ao invés de ver a raiva como somente uma resposta emocional, ele vê a raiva como uma verdadeira ameaça. Então, o codependente, ele é, digamos assim, anticonflitivo. Ele foge de conflitos, ele foge de brigas. Por quê? Porque o conflito vai acabar gerando a insatisfação do outro, a raiva do outro, a decepção do outro, a ira do outro. E o codependente não quer isso. E na cabeça do codependente, a raiva no outro, na fantasia do codependente, a raiva pode gerar a intenção do outro de abandoná-lo. Se eu, codependente, criar raiva, criar ira, criar desagrado no outro, o outro vai me deixar. Então eu não posso criar conflitos, eu não posso criar raiva na cabeça do meu companheiro, da minha companheira, não posso. Então ele está sempre cedendo, né? E ele tem esse verdadeiro pavor de criar raiva no outro. Então o codependente ele foge de conflitos como o diabo foge da cruz, tá? Pois bem, a próxima característica, e que ela é muito marcante, é a compulsiva mania de cuidado do outro e de controle sobre as situações. O codependente, ele tem uma mania compulsiva de cuidados. Por quê? Porque ele precisa se sentir necessário. Ele precisa se sentir indispensável. Porque ele aprendeu que somente adotando os comportamentos que satisfaçam as necessidades alheias, somente fazendo assim ele será amado. Ele não pode ser amado porque ele é. Ele somente será amado se ele adotar esses comportamentos, essas condutas que satisfaçam as necessidades alheias. Então, para satisfazer as necessidades alheias, eu preciso ser um cuidador compulsivo. Não, deixa que eu resolvo isso. Eu resolvo aquilo. Pode deixar comigo. Não, deixa que eu resolvo. Você toma as responsabilidades dos outros ao seu redor, principalmente de parceiros afetivos, e muitas vezes responsabilidades que esses parceiros podem assumir por conta própria. O codependente não. Ele assume
fazendo tudo pelo outro e mantendo controle também sobre esse aspecto. Porque assim a pessoa não vai embora. A pessoa ela não vai embora na fantasia do codependente. Então ele pega o uniforme do super-homem, ele põe a capa do super-herói e se torna esse herói, esse salvador para o seu parceiro. E, gente, isso é tudo que o narcisista quer. O narcisista, ele quer uma pessoa assim. O narcisista, ele quer uma pessoa que resolva tudo para ele, que o sirva, que o idolatre. O codependente, ele só foca no outro, ele não foca em si. Não interessa o que ele quer, mas só o que o outro quer. Ele dá muito para receber quase nada em troca. Por quê? Porque ele tem a convicção também de que ele não merece muita coisa em troca. Há um hiperfoco em dar amor, respeito e cuidado, mas não há foco em ter tudo isso em troca. O codependente, ele realmente se perde nos relacionamentos. Por quê? Porque ele próprio, o codependente próprio, ele nega as suas necessidades e sentimentos. Então ele precisa estar sempre cuidando e controlando as situações para que as situações não saiam de controle. Por quê? Porque essa falta de controle pode gerar naquele caos que ele tanto tem medo. Na tragédia que ele antecipa, que quase nunca acontece, mas ele antecipa a tragédia. Por quê? Porque quando ele era criança, tragédias aconteciam. Violências aconteciam, abusos aconteciam. Então ele tem que manter o controle da situação também. Tá? Outra característica, ansiedade extrema com o que pode acontecer no futuro. Nós, codependentes, a gente tem uma tendência a vislumbrar sempre situações de tragédia no futuro. A gente sempre está pensando assim, puxa vida, se eu fizer isso aqui, eu posso ser demitido no meu trabalho, se eu fizer isso aqui, a pessoa pode me abandonar. É sempre uma tragédia diferente. Sempre uma tragédia diferente. É impressionante. Por quê? Por que isso acontece? Por quê? Porque o codependente ele não atua bem com imprevisibilidade. Por quê? Porque lá no passado ele convivia com pessoas imprevisíveis e não confiáveis. O codependente ele não sabia o que iria acontecer daqui a 5 minutos. Daqui a 5 minutos uma bomba atômica poderia estourar na cabeça dele. Tá? Através da mãe, através do pai. Então, havendo essa imprevisibilidade, há uma presunção de que algo terrível irá acontecer. Você quer deixar um codependente louco? É só chegar pra ele e falar bem assim, viu? Ó, eu tenho uma coisa pra te contar. Muito importante. Mas depois eu conto, tá? Nossa, você mata o codependente. Isso me mata. Porque nós iremos tomar aquilo como algo que é terrível. A gente não consegue vislumbrar aquilo como sendo uma coisa boa. Vai ser uma coisa legal. Ele tá deixando pra mim contar essa coisa legal no momento correto, tá? Tá bom? Então a gente tem essa ansiedade extrema com o que pode acontecer no futuro. E aí, isso deixa a gente numa outra característica do codependente, que é a hipervigilância. Nós ficamos hipervigilantes, o olho sempre aberto para tudo que está acontecendo. Nós não relaxamos. Nós ficamos sempre em estado de alerta, como se um tigre, como se um leão fosse atacar a gente a qualquer momento. Então é sempre esse estado de tensão, de nervosismo, que não deixa a gente descansar, que não deixa a gente relaxar, ficar em paz aqui dentro. Nós não conseguimos ficar em paz aqui dentro por causa dessa hipervigilância que nos atormenta, por causa dessa suposta imprevisibilidade que nos cerca. E se o narcisista estiver perto de um codependente, pode ter certeza que a hipervigilância do codependente dobra, triplica
triplica, quadriplica. Ele fica doido. Porque o codependente a qualquer momento pode chegar e, ó, o narcisista, desculpa, ele pode chegar a qualquer momento, ó, tá, dar aquela facada que vai ferir o codependente por alguma suposta falha que o codependente tenha praticado, tá? O codependente também ele tem dificuldade de identificar e modular as suas próprias emoções, o que pode levar a uma raiva muito intensa e muito inapropriada. Por quê? Porque ele fica guardando... Como ele está impedido de expressar sentimentos por causa da dificuldade, por causa do medo de não agradar os outros, ele fica guardando para si, guardando para si, guardando para si. Chega uma hora que tudo aquilo que está represado explode. Aí vem aquela raiva, aquela represa que cedeu e que aquela água que vem por cima da cidade e destrói a cidade. É uma raiva inapropriada, desproporcional àquela situação específica onde a raiva foi liberada. Por quê? Porque aquilo está preso faz tempo já. Está preso faz tempo. Nós, codependentes, temos dificuldade de expressar sentimentos de raiva, de expressar sentimentos negativos. Aí fica represando. Quando a represa estoura, pum! Acabou a cidade que a água da represa vai passar por cima. Ok? E por causa também dessa dificuldade de expressar nossos sentimentos, a gente tem dificuldade também de comunicação. O codependente, ele cresceu num lar com comunicação muito ruim, tá, gente? Ele cresceu num lar com uma comunicação muito ruim. Isso é replicado na fase adulta. É uma comunicação com escassez de assertividade, onde a pessoa fala, quero, não quero, agora não, agora sim. Aí o que o codependente faz? Ele faz uso de linguagem passivo-agressiva. Por exemplo, o codependente ele tem de fazer alguma coisa que o narcisista dele pede, entre aspas, porque o narcisista acaba mandando. E o codependente não quer, ao invés do codependente de maneira assertiva falar não quero fazer, o codependente vai falar assim, tá bom, eu faço o que você quer, mesmo que isso vai atrapalhar meu tempo. Vocês veem, isso aí é linguagem passivo-agressiva, você não é assertivo. Então, o codependente ele usa desse artifício para se comunicar. Por quê? Porque ele não consegue dizer não. E ele faz o que o outro quer, mesmo que ele odeie isso. Assim, o codependente ele tem dificuldade em ser assertivo. O que nos leva para outras duas características do codependente. O codependente, ele não fala não. Ele não sabe dizer não. O codependente, para ele falar não, ele tem que se... É como se ele se violentasse. É como se ele se violentasse. Ele não consegue dizer não. Ele precisa estar sempre dizendo sim, eu faço. Sim, eu faço. Por quê? Porque na cabeça dele ele tem que adotar aquele comportamento que vá satisfazer o seu companheiro, a sua companheira, o seu pai, sua mãe, para então ser amado. Então ele não pode ficar dizendo não. Ele tem que dizer sim. Então, dizer não é muito difícil. É uma tortura. Eu posso falar por mim. Dizer não até certo tempo, até pouco tempo atrás da minha vida, era uma tortura. É muito ruim. É muito ruim. E além de dizer não, dificuldade em impor limites. A imposição de limites. Não quero que você me ligue tal hora. Não aceito que você faça isso. Não quero que você faça isso. Não tolero aquilo. O codependente ele não faz isso. O codependente ele
fica com a guarda aberta para qualquer coisa que o abusador queira fazer. Por quê? Porque ele não é merecedor de respeito, ele não é merecedor de alto amor, de amor próprio. Ele deixa o abusador fazer o que ele quiser. Mas na cabeça do codependente, ele precisa dar todo amor, carinho, respeito e atenção. E respeito aos limites do narcisista também. Na cabeça dele, ele precisa respeitar os limites do narcisista. Mas ele não precisa que o narcisista respeite os limites dele. Tá? Então, dificuldade em dizer não e dificuldade em impor limite. E por último também, por causa do medo do abandono, o codependente ele fica ressentido do narcisista. Ele fica ressentido porque o narcisista ele não aprecia tudo que o codependente faz. Ele não fala obrigado, ele não reconhece todos os atos heróicos que o codependente faz. Ele não reconhece todo aquele esforço sacrificial que o codependente faz por ele. E daí o que acontece? Ele fica ressentido, mas ele não sai do relacionamento. Ele permanece no relacionamento porque ele precisa daquela dinâmica de abuso para se sentir querido, para sentir que o outro necessita dele. E assim ele tem o seu ego validado. Percebam, o codependente ele não consegue validar o seu próprio ego de per si. Ele precisa dessa validação externa para construção do ego. E aí ele precisa construir selfies falsos. Não é só o narcisista que constrói selfies falsos. O codependente também constrói para ser aceito e para ser amado. Quando o certo seria você, codependente, você se aceitar, você se amar, você se conhecer. E se os outros quiserem te amar, beleza. Se os outros não quiserem te amar, paciência, deixa ir embora. O que importa é você ser você. E é isso que eu estou aprendendo na terapia, com o psiquiatra, a deixar essa codependência de fora e ser uma pessoa mais saudável, inclusive com as pessoas narcisistas que me rodeiam na minha vida. Tá bom, gente? Tá? Hoje a gente vai ficar por aqui, porque o vídeo já está longo, já está com mais de 22 minutos, tá bom? Eu espero aqui ter delimitado para vocês as principais características, eu não esgotei, óbvio que não, mas as principais características de um codependente. E no próximo vídeo eu vou dar algumas lições de especialistas para vencer a codependência e se tornar uma pessoa mais assertiva e menos propensa a ser alvo de narcisistas. Tá ok, gente? Eu agradeço aqui a presença de vocês, peço que se inscrevam no meu canal, deixa o joinha, deixa o comentário, tá bom? E a gente se vê na próxima, tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.